Vou fazer o gol lá e vou voltar aqui, tá? Botafogo vence o Santos na Vila e o meme já vem pronto. Eu vou mostrar tudo que a ESPN está falando sobre essa vitória do Botafogo contra o Santos, né? E depois dessa expulsão, né, do Neymar, que o Santos se enrolou todo, mas sem desculpa, porque o Botafogo venceu a Libertadores com um a menos o jogo todo, se classificou agora para as oitavas com um a menos praticamente o jogo todo, então sem desculpinha. E aqui no Fogão Play React eu vou mostrar para você sem aquela tarja, né, de direitos autorais, só aqui no Fogão Play React que a gente mostra tudo pra você, beleza? Tamo junto, então aproveita, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho pra você não perder nenhum conteúdo aqui no Fogão Play. Tamo junto, então aproveita, compartilha pra geral e vambora pro vídeo. De volta e começaremos falando sobre o jogo Santos e Botafogo. É um jogo importante pro brasileiro, mas que tem um episódio. Na verdade, o contexto do Neymar no jogo, né? Porque não é um episódio. Ele foi expulso com 2 amarelos e os dois, até óbvio que o segundo é constrangedor, mas o próprio primeiro a gente teria bastante coisa para falar. E o jogo em si, o Santos fazia um bom jogo. Eu não sei o que os amigos pensam, mas para mim o Santos numa faixa ali de jogo era talvez a melhor apresentação no brasileiro do Santos. E como a situação do Neymar mudou tudo. Eu vou começar com o meu amigozinho. E depois dos melhores momentos, a gente tem a postagem que falou o Pascoal do Neymar pedindo desculpa. Zinho, o jogo, claro, é importante, mas não tem como fugir do que aconteceu com o Neymar nessa partida. Eu quero te ouvir, meu amigo. Felipe, não tem como fugir porque ele é a referência, né? E justamente quando ele sai, o Botafogo se aproveita disso. Mas eu acho que assim, o primeiro tempo bem equilibrado, até num posicionamento diferente, né? O modelo de jogo que o Kleber usa é ele sendo um pouco mais a referência, sem o Tiquinho lá na frente, o Guilherme pelo lado esquerdo, como é que se fala em Pascoal o nome desse jogador? Como é que é a pronúncia exata para não errar? Rolheiser. Aí é na terra do Pascoal. Não, é porque é que assim, você sabe que ele é o nosso professor aqui, né? É, o Pasquale. Então é Rolheiser, né? Isso. Rolheiser. Então ele pelo lado direito, né, assim, então o Neymar mais com aquela liberdade ali na frente, até para poupá-lo fisicamente, né, é um sistema que o Kleber, né, o treinador, optou, né, porque realmente ele era o homem mais à frente, que não voltava tanto para marcar, porque não tem esse condicionamento ainda para isso. Então, assim, eu achei o Botafogo em alguns momentos do meu tempo até com mais posse de bola, mas não foi um jogo de grandes chances no primeiro tempo. Bem equilibrado. Agora, como você falou, no segundo tempo, o Santos começa a criar as melhores oportunidades. O John, né, um dos destaques do jogo, o goleiro do Botafogo, faz ótimas defesas. A gente está vendo aí, né? O Santos começa a apertar mais e o Santos não aproveita essas chances criadas. E aí tem um lance, né? Você pegou na trave, né? Então, inúmeras chances. Nesse momento do jogo que você fala, né, Felipe, que o Santos é melhor. Sim. E realmente, ele é melhor nesse momento de chegar mais, propor mais o jogo, estar mais perto do gol do que o Botafogo. O Botafogo baixa as linhas, marca mais. Defesaça essa do John, espetacular, né? Tinha muita gente na frente dele ali ainda, ó. E ele no chão pega. Mas aí vem um lance que é determinante, né? Quando o Neymar coloca a mão na bola, outra chance aí do Guilherme, e aí ele é expulso. Eu acho que justo a expulsão, né? Ele realmente coloca, ele reconhece isso na nota aí, com certeza vamos mostrar essa nota. Esse é o lance, né? E o segundo amarelo, expulsão. E muda tudo, né? Aí o Botafogo começa a jogar mais no campo do Santos, começa a criar, tem as substituições feitas pelo Renato Paiva também, começa a colocar jogadores que se recuperaram, né? Que estavam há muito tempo sem jogar. E o Botafogo ia num gol, né? Que pra mim o Arthur foi cruzar, né? Acho que ele não quis bater no gol. E acontece muito isso, passa todo mundo pela bola e acaba a bola entrando. E o Botafogo faz 3 pontos. Importantíssimo do Botafogo, é o gol que a gente está vendo, né? Todo mundo tenta encostar na bola, mas a bola entra direto. Não deu pro Brasão nessa bola aí. E aí o Botafogo com um jogador a mais, né? Esse efeito também da pressão que o Santos está sofrendo, muita cobrança, zona de rebaixamento e a expulsão do cara que
é a grande expectativa que o torcedor tem, ou esperança que o torcedor tem, é o Neymar estar bem. E eu acho que o Neymar ainda não está bem, né? Ele é muito diferente quando ele pega na bola, ele consegue criar algumas jogadas, mas é nítido que ele está abaixo fisicamente, até ritmo. Não é à toa que não foi convocado para a seleção brasileira, acho que acertadamente. E não é à toa que há não sei quantos meses tem, ou dias tem, o próprio Jorge Jesus não quis continuar com ele lá, né, na Arábia, porque já detectava isso, que levaria um tempo para ele entrar em forma e ter condicionamento. Infelizmente ele teve a contusão aqui, que atrapalhou ainda mais essa recuperação, esse ritmo. Já foi dito até pelo pai dele, essa estreia e a sequência que ele teve de jogos não era o momento ideal, mas foi para tentar o Santos fazer bonito no Campeonato Paulista, e isso prejudicou também. Enfim, conjunto de situações que é chato, né? Porque eu acho que ele vai renovar, tá? Com o Santos. Eu acho que ele vai renovar. Mas se não renovar, seria o último jogo com uma derrota e ele sendo expulso. Pascoal, Mari, vou com a Mari. Vou deixar você por último, pois Pascoal, não. Porque tranquilo. Eu sei que você está muito incomodado com tudo isso. Mari. Pois assistimos o jogo juntos, né? Eu e o Pascoal, e ele está incomodado. De fato e com razão. Porque assim, o Santos, ele se viu numa situação dentro da Vila de trabalhar o jogo sem a posse. O Botafogo sem jogadores importantes, o Cuiabano, o Igor Jesus, 2 jogadores que, quando o Paiva encontra essa solução de dobrar os laterais com o Cuiabano avançado, tem dado muito resultado. O Botafogo tem conseguido uma maneira de atacar de uma forma vertical muito forte, e o Igor Jesus é a referência, né, desse Botafogo lá na frente. E aí o Santos se vê nessa condição de trabalhar sem a bola. O Botafogo ele consegue uma superioridade numérica por dentro, né? Ainda assim com 3 volantes ali. Acho que o Savarino fez um jogo abaixo, ficou muito nessa função dele tentar ser esse jogador para desequilibrar a partida e não conseguiu. Primeiro porque para mim o Santos marca bem, num certo momento da partida ele consegue marcar bem e ele sai em velocidade. Ele tenta, de fato, nessa formação com o Barreal, com o Oliezer, com o Neymar e com o Guilherme, tentar passar esse meio de campo do Botafogo com superioridade numérica pelos lados. Então ele trabalha sem a bola, o Botafogo fica com a posse e ele consegue, pelos lados, encontrar alternativas, porque tem, por exemplo, na figura do Zé Rafael, um jogador muito importante, que desarma e que já liga. E ele consegue criar algumas alternativas por ali, com o Souza, mais uma vez, indo bem pelo lado esquerdo, né? Precisando jogar o Escobar para o outro lado, e ele consegue criar algumas situações de fato. Assim, foi o 3º jogo do Campeonato Brasileiro que o Santos mais finalizou. Ele conseguiu trabalhar essa bola lá na frente. O Neymar, mesmo sendo colocado ali como essa referência, ele tem esse instinto de sair, de buscar o jogo, de ir para cima da marcação, de tentar o drible, de tentar criar as jogadas. Então, por vezes, de fato, ficava uma área esvaziada sem essa referência que poderia, enfim, né? Algumas vezes já foi o Tiquinho. E assim, não dá para não dizer que o jogo foi condicionado, o resultado, principalmente, foi condicionado pela expulsão. Porque, assim, a expulsão acontece no momento em que o Santos, ele estava em cima do Botafogo. O John já tinha feito defesas importantes. Então, foi diante de um time que tem capacidade de abrir o placar a qualquer momento? Sim, o Botafogo ele tem. Ele tem isso, né? O Campeonato Brasileiro do ano passado, muitas vezes ele buscou o resultado nos minutos finais. Porque é um time que insiste, é um time que tem muita resiliência. Mas, até a expulsão, era um Santos com as melhores oportunidades. Então, a ausência do seu principal jogador, que aí tem um ponto curioso, né? Porque o que a gente tem ali de informação da própria transmissão é que o Neymar estaria à disposição para jogar mais ou menos 60 minutos. Ele joga o primeiro tempo inteiro e aí ele estica mais. Ele quase termina 80 ali, né? No momento da expulsão. Já tinha jogado mais de 70 minutos. E aí a gente pode entrar na discussão de que, o pai dele falou isso também, né? O Neymar, ele sempre vai querer jogar. E ele percebendo que talvez era uma partida em que ele poderia contribuir com os 3 pontos, tendo talvez ali o melhor jogo coletivo do Santos, do Campeonato Brasileiro principalmente, esticou a corda, e aí, por uma atitude muito infeliz ali, de fato, muito consciente o toque, né? Isso que é a questão, não é que assim, pegou ele busca a bola com a mão. Né? Ele busca a bola com a mão e aí ele acabou comprometendo muito o que poderia ser 3 pontos para o Santos, pontos importantes.
Pascoal, eu quero te ouvir e até vou pedir, Fabrício, quando acabar o que chamam de lustra do Neymar, até pra gente colocar a postagem, porque eu imagino que o Pascoal falará sobre o lance. Vamos colocar então a postagem, porque daí o Pascoal vai pro que aconteceu em campo e já o que disse o Neymar. O desespero de fazer o gol às vezes nos faz cometer erros. Quero pedir perdão aos meus companheiros e também aos torcedores. Eu errei, me perdoem. Hoje, se eu não sou expulso, tenho certeza que conseguiríamos os 3 pontos. O time está de parabéns pelo jogo de hoje. Esses 3 pontos pode colocar na minha conta. Assim, uma mensagem reconhece. Não está escrito em lugar nenhum que o Santos ganharia o jogo, mas certamente a vitória do Botafogo... Mas se a gente tiver outra postagem, para mim ela é problemática. A do segundo cartão amarelo, que ele contesta o primeiro. A gente vai puxar, vai puxar. Porque não, mas vamos pegar também para falar. Pascoal, eu jogo para você, quero te ouvir, meu amigo. Bom, primeiro, boa noite para vocês. Boa noite, amigo. Boa noite para o Zinho, para Mariana, para você, Felipe. O meu incômodo ao ver o time do Santos é que o Santos realiza hoje o Santos realizou o melhor jogo dele da temporada. O Santos não jogou tão bem nenhum outro jogo como jogou. Royer jogou uma partida espetacular. Jogou. Né? Alguns outros jogadores se empenharam muito na marcação. Até o Pituca, quando entra também no segundo tempo, entra bem, dá uma consistência. A defesa parecia sólida. E o time está... A expulsão do Neymar, ela acontece aos 31 do segundo tempo. Né? Num lance em que, se ele vai disputar a bola de cabeça, seria marcado um pênalti. Porque o zagueiro do time do Botafogo estava tentando tirar a bola com o pé e atingir o rosto dele. Se ele não põe a mão na bola, ele teria um pênalti a favor. Né? Aí eu acho que o Neymar falou do desespero, né? Porque foi um desespero, um lance de desespero, de botar a mão na bola. O Neymar faz uma partida, pro padrão Neymar, uma partida boa. Esse é o primeiro amarelo, a falta que ele fez no Jair. Né? Ex-jogador do Santos, menino da Vila, absolutamente desnecessária. E veja aqui, ó, ele vai nas pernas do adversário, ele não vai em nenhum momento na bola. Esse é um cartão típico de amarelo, é uma entrada típica de amarelo. E esse é o lance da expulsão. Queria dividir com vocês esse momento da expulsão. A câmera mais aproximada vai dar o lance, vem aqui, ó. Tá vendo como é que sai o lance? Se ele não põe a mão na bola, ele ia sofrer um pênalti. Aí entra a frase que ele disse do desespero. O Santos, nesse momento, aí já tinha botado uma bola na trave. O Santos já tinha obrigado o goleiro, o John, a fazer aquela defesa importantíssima embaixo. Tira a bola. Era para... Sabe, estava tudo desenhado para que o Santos, pelo menos, não perdesse o jogo. Né? Não sei se ganharia, mas não perderia. O Botafogo não fez um jogo brilhante, não. O Botafogo fez um jogo modelo Botafogo. Né? 3 volantes, força na marcação, impedindo o time do Santos de ter muito toque de bola no meio campo, mas depois reconhecendo, evidentemente, que o time do Botafogo tem mais consistência, né, gente? Tem de onde tirar jogadores do banco de reservas. Quando você vê as alterações do Santos e vê as alterações do Botafogo, você vai ver que o nível de elenco é completamente diferente. E aqui vai a minha colocação, o meu nível de preocupação. Se o Santos não contratar nessa janela 5 jogadores, pelo menos, para ajudar o Neymar, se ele ficar, que eu tenho muitas dúvidas se ele vai ficar ou não, eu tenho muitas dúvidas se ele fica ou não no time do Santos, confesso para você que eu tenho muitas dúvidas. Se não contratar 5, pelo menos, não vai ajudar, não tem para onde o Santos correr. O Santos é isso aí, o dia que jogou bem ainda perdeu o jogo. O melhor jogo do Santos, aí. Segundo amarelo, tem que dar mesmo, mas o primeiro, o juiz está de sacanagem. Fiz uma falta e já toma amarelo. Como tem juiz ruim, hein? PQP. É só minha opinião, por favor, não me punam mais com emojinho de uma gargalhadinha com lágrimas. Não, Vamos lá. A falta que ele fez é uma falta no campo de defesa, um drible do adversário. O zagueiro está driblando para trás, ó, gente. Tá driblando pra trás. O Jair, ó. Não, gente, eu daria amarelo nesse cara. Claro, ali não tem disputa de bola. Pascoal? Zinho, você daria amarelo nesse lance? Porque não parece uma falta. Não é uma questão de violência. Tá lá, levantou o pernão. Não, amarelinho. Ou não, Zinho? Não, eu daria cartão. A Mari foi perfeita, né? Ele não tinha mais condições de roubar a bola, ele agrediu o adversário. Não tem nem o que contestar. Ele estava pilhado, muita vontade, você vê que ele brigou o tempo todo com o juiz, discutiu com todo mundo, brigou com a torcida do Botafogo, que a torcida estava pegando no pé dele, falou que vai fazer gol.
Vontade, a gente não pode dizer que ele não estava no jogo, não. Ele estava bem ligadão, querendo muito, né, o jogo, querendo muito, mas, assim, tomou atitudes que, infelizmente, o levaram a tomar 2 cartões. E, assim, acho que bem justo. E o juiz teve paciência com ele, porque no intervalo ele ficou ali no ouvido do juiz falando, Sim. o juiz bem calmo, bem tranquilo, soube conduzir a situação. Eu estou falando isso das possibilidades de contratações do Santos, porque vai ter uma parada agora para a disputa do Mundial de Clubes. São 30 dias de disputa do Mundial de Clubes. E nessa parada tem que ter alguma coisa. O Santos precisa chacoalhar a roseira, mexer o doce. Alguma coisa o Santos tem que fazer. Não dá para continuar desse jeito. Desse jeito não dá. Você sabe que mexer o doce tem arte, né? Porque se você mexe muito o doce, ele sobe aquele açúcar. E se você não mexe, ele queima. Então precisa dar uma mexida no doce para ver como é que funciona, para ver se sai alguma coisa. Precisa melhorar. O Santos vai tirar dinheiro de onde? Eu não sei, mas esse time do Santos que está aí, hoje, fez a melhor partida dele do ano contra o Botafogo. E perdeu o jogo. E contra o Botafogo, né? Não é que a gente está falando que fez a melhor partida contra disputa ali... Sim, contra de o igual, Sport. num nível ali, né? Exatamente, brigando por essa mesma zona ali. Fez um jogo muito interessante contra o Botafogo. Foi melhor que o Botafogo. São 11 jogos do Santos e, se não me falha a memória, são 7 derrotas, é isso? É isso. Deixa eu ver. Só tem São 2 11 vitórias. jogos com 7 derrotas. Sim. É isso. Alguém... 2-2-7. É igual a Juventude. É a Dois, campanha dois, igual do Juventude. Eu estou aqui Exatamente colocando claramente isso, né? O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, a quem eu tenho um carinho muito grande, todo mundo sabe que o Marcelo Teixeira é um cara que foi excepcional. Conheci o pai do Marcelo Teixeira como presidente do Santos e o Marcelo Teixeira depois como presidente do Santos, né, antes dessa passagem agora. Precisa fazer alguma coisa, não dá para ficar parado. Mandou embora, o CEO pediu para sair, porque pediu para sair, mas precisa contratar alguém, que seja o Alexandre Matos, ou seja lá quem for, que possa trazer esses reforços esperados para o Santos. Pascoal, mas quem vai contratar? Se o Neymar for embora, precisa contratar um meia. Se o Neymar não for embora, precisa contratar 2 pontos, 2 jogadores de beirada de campo, precisa contratar pelo menos um volante, um zagueiro e um meia. A verdade é que mesmo se o Neymar permanecer, já teria que contratar um meia. ali, Mas né? se não o Neymar sair, mais um meia. Mais ainda, Senão vai ter que contratar. O Barreal jogou bem hoje. Meteu a bola na trave, deu um chute importante, fez uma boa defesa. O Barreal parece que dá sinais que melhora, mas depois não dá tanto. O Guilherme dá sinais que melhora, mas não consegue melhorar tanto, que o Santos precisa. Entendeu? Então tem muita coisa. Hoje o Santos tinha 3 centroavantes. 3 centroavantes no banco de reservas. 3. Jogou o Neymar de falso centroavante. Em alguns momentos da partida, a bola sai pelo lado do campo, a bola vem por dentro para acionar o centroavante no chamado toque me voe, 1-2, como se fala no futebol, toca e passa. Sabe o que acontece? Não tem ninguém para tocar. Aí obrigaram a chutar de longe. Zé Rafael fez um bom jogo. Olha quanto elogio eu estou fazendo para o Santos. Mas a minha preocupação se eleva a qualidade do elenco do Santos. Se não melhorar a qualidade do Santos, Marcelo Teixeira, se não melhorar... Dá uma olhadinha quantos pontos tem o Santos. Dá uma olhadinha onde é que está. Está difícil. Está muito complicado. O Santos fez uma partida contra um gigante, o atual campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Tentou fazer no jogo de igual para igual. Mas se não faltar peças, não adianta. Daqui a pouco vocês vão mandar o Kleber embora. Aliás, vamos ouvi-lo. Daqui a pouco vai mandar o Kleber embora, que não está produzindo resultado. Daqui a pouco vai ficar mudando treinador. E isso sabe o que vai acontecer? O que aconteceu quando o Santos caiu. Mudou 114 treinadores e caiu. Porque o time é ruim. Precisa melhorar. Vamos lá, eu quero ouvir o Zinho, mas antes, Kleber Xavier, técnico do Santos, falou sobre vários assuntos, entre os quais Neymar. Um resultado injusto pelo volume, pelas oportunidades que a gente criou mais perto do gol do que o Botafogo, como eu falei, acho que não me lembro de uma chance do Botafogo a não ser a do gol. A gente teve bola no poste, bola passando perto, teve defesa do John. Tinha a ideia de usar o David ou o Tiquinho, dependendo da situação do jogo, mas no momento que a gente perde o Neymar, até ali então eu não via a necessidade. Achava que a equipe estava bem, a gente estava perto do gol, não senti necessidade de fazer a mudança. Gostei da equipe do jeito que ela jogou, infelizmente o resultado não veio.
Vamos trabalhar para o jogo de Fortaleza, vamos trabalhar mais uma vez para buscar uma vitória fora. Conseguimos uma vitória fora lá contra o Vitória no último jogo. Hoje, infelizmente, não veio. Ficamos mais perto da vitória pelo jogo que a gente fez, muito mais perto, e acabamos perdendo no final. Sim, expulsão atrapalha. Qualquer expulsão de qualquer atleta atrapalha, ainda mais do Ney, que vinha jogando, né, fazendo um jogo grande. O Ney se preparou muito para esse jogo, mesmo com as condições adversas de uma torção que ele teve no último treinamento, no penúltimo treinamento, né? Não no último. Tratou, recuperou, fez um esforço tremendo para estar, se colocou à disposição para ficar o máximo possível. Conversei um pouquinho com ele antes da expulsão, fiz o sinal para ficar mais, ele estava muito bem no jogo. E atrapalha, quando tu perde um jogador, né, numa situação normal, já é ruim. Quando tu perde o jogador mais importante, mais ruim fica, contra uma equipe que até o momento não me lembro de uma chance de gol que o Botafogo tenha tido no jogo, né? As chances, ou a chance maior ele criou a partir da expulsão. Então foi difícil, sim. Kleber Xavier falando sobre a vida do Santos, falando de Neymarzinho. Eu vou jogar para você, se quiser arrematar o tema Neymar, fique à vontade, e ao mesmo tempo já trago o Botafogo. O Botafogo, com essa vitória, é o nono, 15 pontos, mas tem 10 jogos. Tem um jogo a menos, a partida contra o Ceará. Tem o Super Mundial, tem jogadores encaminhados para sair. Obviamente, a expectativa é que o Textor também traga, pelo menos a torcida está falando, Textor, nós te ama depois de 2020. Como é que vai ser? Quero te ouvir, vizinho, vitória importante do Botafogo. Não, a respeito aí do que o Kleber falou, acho que realmente, se você olhar o desempenho no jogo todo, o Santos teve as melhores oportunidades. Aí eu concordo. Volto a dizer, acho que o primeiro tempo não foi um domínio total do Santos, não. Acho que o primeiro tempo foi bem mais equilibrado. Até o momento do segundo tempo que o Neymar estava em campo, o Santos cresceu de produção ali e teve as melhores chances. E queria só arrematar falando o seguinte: eu não acho o elenco do Santos o pior do Campeonato Brasileiro. Está longe disso. Agora, os jogadores precisam jogar mais. O Pascoal acabou de falar, tinha 3 centroavantes no banco. Eles estão no banco porque eles não estão rendendo, porque eles não estão desempenhando. Há pouco tempo atrás, o Tiquinho Soares foi artilheiro aí, brigou pela artilharia do Campeonato Brasileiro, jogando pelo Botafogo, que hoje ele enfrentou pela primeira vez. Tem Tassiano, que nem estava hoje aí relacionado, né? Se você olhar para os volantes, o Pituca estava no banco, entrou. O Schmidt vem de lesão, entrou. O Rincon saiu machucado. Tem o Zé Rafael. 4 volantes não são maus jogadores, não. A minha opinião, tá? Eu olhando jogador por jogador do Santos, eu não vejo... Tem times que estão bem na frente do Santos que, para mim, tem elenco pior do que o do Santos. Agora, precisa performar, precisa jogar. Aí é o treinador que chegou agora há pouco tempo aí, mas organizar esse time, é essa parada, condicionar jogadores, melhorar fisicamente, definir se o Neymar vai ficar ou não. Mas eu olhando assim, peças que tem e opções que até no banco tem, eu não vejo um elenco tão ruim para estar na zona de rebaixamento. Vou falar só 2. O elenco do Santos, para mim, é melhor do que o do Vasco. É melhor do que o do Grêmio. Tô falando de time gigante, hein? Também acho. Não tô nem comparando com o Mirassol, que está lá na frente. O Vitória, que está na frente ali também. Então, assim, eu acho que são os jogadores corresponderem, jogar mais. Foram feitas várias contratações. Agora, esses caras também não estão jogando. Parte física, é pressão, é o psicológico, é a vila, a torcida, é a imprensa, é isso, é aquilo, é o treinador que ainda não encontrou o sistema tático. Agora, tem jogador para fazer uma campanha melhor. Para ser campeão brasileiro... São poucos os times que a gente vai aqui falar que pode ser campeão brasileiro. A gente sabe que para ser campeão brasileiro, a gente vai falar de 2, 3 no máximo. Que a gente crava mesmo que vai ser o campeão brasileiro. O resto a gente vai falar, pode chegar, pode ser, pode dar. Agora, que o Santos tem um elenco para jogar muito melhor do que está jogando, para mim tem. Se puder contratar, maravilhoso, ótimo. Para crescer, para brigar lá pela parte de cima da tabela. Mas com esse elenco aí... dá para subir muito na tabela, é porque não está jogando, ninguém está jogando, ninguém está fazendo um jogo brilhante, maravilhoso. É a minha opinião. E sobre o Botafogo, Felipe, o Botafogo tem uma espinha dorsal montada de muito tempo
encaixada, organizada, e olha que teve os desfalques, né? Já foi falado aí, o Jesus que está para ser negociado. Acho que o Jair também, o zagueiro, tem proposta, né? O Barbosa estava no banco. É tudo pro meu time. Tem o Baixo que vai se recuperar, tem outras peças. Tem elenco, Botafogo, tem jogadores, né? A maioria aí campeão de Libertadores, campeão brasileiro. Tem uma base forte, muito boa para esses momentos que teve de bem ruins na temporada e que aí consegue a classificação da Libertadores, né, que dá aquela moral, já sobe na tabela com a vitória fora de casa, mesmo não jogando melhor do que o seu adversário, mas é um time que tem uma estrutura, tem uma consistência de jogo, já tem um planejamento. E o Paiva, que chegou e teve aquele momento de oscilação grande, que a torcida queria ele até fora, né, ele consegue ir encontrando as soluções quando não tem as suas peças principais. Zinho, eu tinha te chamado porque enquanto você falava, Pascoal discordava. A Mari também queria falar, mas o Pascoal discordava. Mas por que, Pascoal? Num domingo você não vai dar trégua ao Zinho? Não, é domingo. Não, o Zinho tem o meu carinho, minha estima, sempre. Mas o time do Santos carece de muitos reforços. O time do Santos é fraco. Mas a Mari concordou com o time do Santos é fraco. Hoje nós tivemos o melhor jogo do Rolheiser, que eu acho bom jogador, mas que ainda não desempenhou o que a gente viu ele jogar na Libertadores da América e na Copa Sul-Americana. O Barreal... Vai falando. O Barreal sai do Cruzeiro sem ter apresentado um bom futebol e continua sem jogar um brilhante... Hoje ele foi melhor do que das últimas partidas. O Guilherme não representa aquilo que o torcedor do Santos quer. Está muito longe do jogador, está muito, muito longe. Eu posso enumerar o volante do Santos, o venezuelano. Está concordando comigo. Está concordando comigo. O Rincon, ele tem muita dificuldade quando o atacante adversário acelera a jogada, ele não consegue acompanhar, ele não tem arranque, ele não tem velocidade para acompanhar quando ele joga de primeiro volante e fica isolado nessa função. Tem muitas coisas. Hoje, por exemplo, esse menino lateral esquerdo... Souza. Se a torcida do Santos tiver paciência com ele, o Santos vai arrumar um baita lateral esquerdo. Atenção, é o terceiro, quarto jogo que ele faz. Eu vou dizer, ele é um monstro de jogador. Ele é muito bom. Ele é um monstro. Esse moleque só tem 17, 18 anos. Quando arrumarem a posição, ele sabe jogar bola. Ele é do ramo futebol. O ramo dele é futebol. Ele sabe jogar. É maravilhoso. Ele é do ramo futebol. Ele sabe jogar. Mas os caras não têm paciência. Se tiverem um pouquinho de paciência com ele, vão arrumar um lateral esquerdo para 20 anos, para jogar com tranquilidade. Vai jogar mais 15 anos na lateral esquerda do Santos, se não vier um Chelsea, um Tottenham, um Arsenal, e aí levar o menino embora. Isso aí é puro de 10 que acontece. Jogar 5 partidas assim, do jeito que ele jogou hoje, não tem como ficar. Não tem como ficar. Então, o Santos tem na minha modesta opinião, o Hugo está convocado para a seleção brasileira, certo? O goleiro do Corinthians. Tá. Mas o goleiro que mais pega no Campeonato Brasileiro é o goleiro do Santos. Você acha? Porque chutam 55 bolas no gol do Santos por jogo. Pra você ver como o time é fraco. Léo Jardim também O trabalha. Léo Jardim se vira igual pirulito, igual charuto em boca de bêbado. Já viu charuto em boca de bêbado, não? Ele rola pra cá, ele rola pra lá, é o charuto. E ele aqui, pá, e pá. Ele tá pegando. É o goleiro Mas hoje do Santos. o John foi melhor que ele. Hã? Digazinho, desculpa. O John. O John foi melhor que ele hoje. O John pegou uma bola embaixo espetacular. Ou seja, Por quê? estamos bem de goleiros. Moral da O John história. pegou uma bola espetacular embaixo. Pegou uma bola espetacular. Na da trave ele ficou torcendo. Mas você viu, né, Felipe? Você viu, né, Felipe? Se não reforçar esses setores que eu estou falando, por exemplo, o miolo de zaga, o Baço hoje, finalmente, hein, Baço? Estreou no Santos o Baço. O Baço estreou hoje. Você viu como ele estreou hoje? Tirou 2, 3 bolas dentro da grande área. Ele tá on fire. Pascoal, você, no caso. Sabe por quê? Porque eu não gosto de ver o Santos nessa situação. Eu sei que te dói. Eu sei que te dói. Eu não gosto de ver o Santos. Eu me incomodo de ver o Santos nessa condição. Eu percebo. Me incomoda, porque o Santos não é para disputar, para não cair de novo. É isso que vocês querem ver o Santos brigando para não cair? Eu fico incomodado. Agora, se você que é dirigente do Santos, você que é jogador do Santos, você que é treinador do Santos, acha que tá bom assim? Para mim não tá. Sim. Para mim, não está. O Santos faz o melhor jogo dele na temporada e perde para o Botafogo, porque o Neymar foi expulso de campo. Vou contar uma historinha para você. Pior do que você perder um jogador expulso, pior é perder o melhor jogador. Sim. Porque aí, sabe o que aconteceu com o time do Santos? Afundou. Sabe o que aconteceu, não? O quê? Recuou.
perdeu o Neymar, agora o que nós vamos fazer? Ferrou. Seja o que Deus quiser, é uma bola para cá, vamos depender do goleiro pegar, e vai aqui o goleiro não pega e não pegou, e um abraço pro gaiteiro, né, meu senhor? Acabou a festa. Mari, você pegou a ar aí, eu quero te ouvir, mas eu precisava depois só apresentar o que disse o Renato Paiva. Você quer para falar de... Podemos? A ordem, pra mim... Então vamos lá, vamos Bora. só ouvir o Renato Paiva para Mari falar de Fogão. Não é um grande jogo da nossa parte, sinceramente. Controlámos, tivemos bola, mas não gerámos as oportunidades que devíamos ter gerado em função da bola que tivemos. Depois, assumindo o jogo, fica mais fácil para uma equipa rápida e técnica como o Santos nos poder surpreender num ou outro momento de transição. E é verdade que o Santos acabou por ser mais incisivo, mais vertical, ter mais remates, ter uma grande oportunidade, em especial na segunda parte, com a bola que vai no poste. Em termos ofensivos não fiquei muito satisfeito com a equipa, como disse, teve bola, procurou mover o bloco adversário, mas nós não finalizámos as vezes suficientes. Mas começa a ser um bocadinho depois a antítese de alguns jogos onde finalizámos, onde até tivemos melhores oportunidades e acabámos por não jogar. Noutros jogos esta bola que bateu no poste entrava e perdíamos 1-0. Hoje acabámos por ser mais eficazes nesse aspecto e nas poucas oportunidades que tivemos acabámos por fazer golo. Fomos atrás do resultado, fomos ousados e de facto acabámos por ser felizes numa partida que eu sinceramente ganhamos e era muito importante ganharmos. Primeiro golo fora, a primeira vitória fora, ela ia acontecer mais tarde ou mais cedo. Golo em 0 novamente, sem sofrer golos e pronto, e fica mais o resultado do que propriamente a exibição da nossa parte. Eu acho que no jogo de hoje a vantagem numérica foi decisiva porque deu-nos um alento e uma crença muito grande. Nós também fomos atrás do resultado e acabámos por ser premiados. Nem sempre é assim, mas hoje, sinceramente, acho que a diferença numérica acabou por ser muito importante nesta vitória. Vamos lá, Mari Pereira, para a gente encerrar esse bloco de Santos e Botafogo, o glorioso. Mas é uma leitura muito sóbria, né, do Paiva sobre a partida, porque ele pontuou ali tudo muito certinho. Que não é comum, às vezes. Exatamente, porque assim, a gente viu pro lado do Kleber Xavier e a gente entende o desgosto, de fato, a frustração que deve dar quando você faz esse tipo de partida e sai derrotado, né, precisando muito do resultado, principalmente. Mas o Paiva analisa dessa maneira... fria e muito certa que a superioridade numérica foi essencial para o resultado. Então ele fala sobre ter sido premiado, né? Fala sobre não ter gostado da atuação, o time que não criou muitas oportunidades. De fato, eu acho que o caminho que o Botafogo, na figura do Textor, tomou desde o fim da temporada passada e parece que vai seguir tomando, é um caminho perigoso. Porque ele abre mão do início da temporada, né? E de uma forma muito consciente, ele afirma isso, várias vezes reafirma isso, perde, entre aspas, um período muito importante para um início de trabalho e uma reformulação, porque o Botafogo não só perdeu peças importantes do time titular, mas ele perdeu peças de reposição que construíram o Botafogo campeão na temporada passada. E agora ele toma, talvez, um caminho de perder jogadores importantes que podem impactar no trabalho do Paiva. Quais são? O Jair, o Jair, zagueiro? Cuiabano e Igor Jesus. Cuiabano e Igor Jesus. Tudo pro Nottingham Forest. Exatamente. Então, É o assim, bonde. ele cria uma espinha dorsal que ela foi ali... É o Fogo Forest? É Fogo Forest. Pode usar, eu não vou cobrar nada, não. O Fogo Forest. Agora, para a próxima temporada. Assim... É isso, é SAF, né? É a maneira de enxergar o negócio. Mas eu acho que quando você tem um Savarino abaixo, você, de fato, compromete o jogo do Botafogo, né? Porque, assim, o Arthur, ele tá numa crescente, ele tem contribuído com gols e assistências nas últimas partidas, fez o gol hoje, Sim. Mas demorou para as coisas acontecerem para o Botafogo na partida. Diante de tudo, créditos para o nosso bebê reborn, Arthur, né, que fez um gol, chute pro gol, meio cruzado, que enganou, né, o goleiro do Santos. Mas é o seguinte, amigo, tem que chutar, porra, tem que chutar. O Botafogo não estava chutando. O desfalque do Botafogo, o Igor Jesus e Cuiabano, fez muita falta. E isso deixa muito claro a deficiência do Botafogo, que principalmente que o Botafogo terá, né, com a saída dos dois. Então, assim, será um momento muito delicado e a diretoria do Botafogo, o scout do Botafogo, precisa estar muito ligado
para trazer alguém à altura, alguém pronto, né, sem ser revelação, né, porque quando o Igor Jesus chegou, ele chegou pronto, fazendo gol lá fora. Então tem que estar pronto, beleza? Então é mais ou menos por aí. Então, muita calma na hora de contratar, para não ficar pegando só joia para querer fazer dinheiro, porque, né, senão vai jogar o resto da temporada aí fora. Beleza? Bom, o Pascoal, seguinte, para de chorar, Pascoal, para de chorar que tá feio, tá ficando feio. Ah, mas se ele não tivesse botado a mão na bola, o jogador do Botafogo ia dar um chute na cabeça dele. Meu filho só deu o chute na cabeça dele porque o Neymar bateu com a mão na bola. A bola foi mais para frente, ele errou a bola e chutou a cabeça do Neymar. Então, se não tivesse pego, ele chutaria a bola. Agora, onde a bola pegaria, aí são outros 500. Aí o se, né? Se a FIFA reconhecesse, o Botafogo seria tricampeão mundial. É, amigo, então, 3 pontinhos a mais do Botafogo no momento, na 8ª colocação, com um jogo a menos ainda. Então, já se inscreveu no canal? Aproveita para se inscrever aqui no Fogão Play. Tem muita novidade para você, Tem uma novidade que vai ser um presente para vocês, tá? Então, um presente aí que a gente vai falar muito em breve. Talvez essa semana a gente já vai, né, expor aqui para vocês, beleza? Tamo junto? Então, compartilha para geral. Se inscreva, cara. Se inscreva, porque dá trabalho para fazer esse conteúdo aqui para vocês, principalmente o único conteúdo que mostra, né, os melhores momentos para vocês, sem ficar aquele negócio de esconder nas imagens, beleza? Então, dá trabalho, corro riscos, beleza? Então, dá essa moral, se inscreve, compartilha para geral, ativa o sininho, deixa o seu like. Um grande beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Fui.